Olá, alunos. Vamos continuar nossa aula de programação. Eu vou resolver esses exercícios de strings. Vamos lá, exercício 2. Leia um texto e imprima o seu comprimento sem usar a função strlen. Vamos criar primeiro a nossa variável aqui. Pode chamar de nome, né? Colocar 100, então muito espaço. E, deixa eu ver aqui, leia um texto. Tá. Então eu vou pedir para o usuário digitar um nome. E vou ler com porcentagem S esse nome e guardar no meu vetor. Então, como eu estou passando um vetor inteiro, eu não preciso colocar o E aqui. E agora eu tenho que descobrir o tamanho do nome que o usuário digitou. Uma observação importante, muitos alunos acabam tendo várias dúvidas sobre strings. Inclusive, já tirei uma dúvida esses dias de um aluno, por quê? Porque essa função scanf, da forma que a gente usa, ela lê até encontrar um caractere em branco. Aí ela para de ler e guarda aqui no nome. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu vou imprimir o que eu acabei de ler, ó, nome. Então, eu vou pedir para digitar o nome, vou digitar e vou guardar na minha variável, e agora eu vou imprimir o valor da minha variável. Acho que eu tenho que tirar o antivírus aqui. Então, está aqui. Digite um nome. Vou digitar João da Silva. Olha só o que aconteceu. Ele me mostrou só João. Então, essa é uma dúvida muito comum dos alunos. Por que mostrou só João? Bom, ou ele só leu João, ou ele leu tudo, só que na hora de imprimir, só imprimiu João. Como que a gente descobre isso? Bom, primeiro a gente tem que descobrir se ele leu tudo. Como que eu vou fazer para descobrir se ele leu tudo? Eu vou imprimir na tela tudo que está nesse vetor, as 100 posições. Então, vamos lá. Int igual a 0 e menor que 99. E agora eu vou imprimir caractere por caractere. Nome. Pronto. Então, agora eu vou ler. E agora eu vou imprimir as 100 posições. Vamos descobrir se ele leu o nome completo. João da Silva. Olha aqui, isso é o que tem no vetor. João, opa, e mais um monte de coisas aleatórias que tem no meu vetor. Então, ele só leu até aqui. Então, ele não leu o resto. Ele não leu daqui para cá. Por quê? Porque é assim que funciona o scanf com porcentagem S. Como ele sabe a hora que ele vai parar de ler? Porque ele tem que parar uma hora. Ele vai parar quando encontrar um espaço. A gente chama em computação um caractere em branco. O que é caractere em branco na computação? Caractere em branco na computação é o espaço, é um tab, né, uma tabulação, quando você aperta o botão tab aí, que a gente usa aqui, ó, esse daqui é o espaço com o tab. O enter, ou seja, ir para a próxima linha, também é contado com um espaço em branco. Então, essas três coisas, para o computador, é espaço em branco. Por isso que... deixa eu voltar aqui. Por isso que o scanf só lê até o primeiro espaço. Mas então, se eu quiser ler mais que isso, nessa disciplina vocês não vão precisar ler mais que uma palavra nos exercícios, na prova e etc. Mas se você quiser ler mais do que isso, né, mais do que só até o espaço, aí vocês têm que procurar na internet. Tem várias formas de fazer isso daí. Ler mais do que o espaço. Aqui eu abri um site bem famoso chamado Stack Overflow. Quem trabalha na área de TI conhece esse site. E sempre que tiver qualquer dúvida de programação, provavelmente alguém já respondeu nesse site. E geralmente tudo relacionado à programação é em inglês, né? Então tem que saber ler em inglês. Mas aqui um cara explica como ler uma string com espaços. É com esse scanf aqui.
Então, é um scanf que não é só porcentagem %S. Na verdade, é um scanf diferente. Ó. Copiar e colar aqui. Ó. E, beleza. Nome. Tem várias coisas além do nosso porcentagem %S. Na verdade, o nosso porcentagem %S agora se transformou em porcentagem asterisco C. Isso daqui é quase como se fosse a mesma coisa com porcentagem %S. E isso daqui, que vem antes, é um comando que diz que leia e só pare de ler quando encontrar uma nova linha. Então, lembra quando a gente está imprimindo alguma coisa, a gente escreve contra a barra N, que é para pular uma linha? Então, esse comando aqui significa isso. Leia, continua lendo o que o usuário digitou e só pare quando encontrar uma nova linha. Então, se eu fizer agora desse jeito aqui, vamos rodar. Agora eu vou escrever João da Silva. Então, agora ele leu tudo, ó, João da Silva, e aqui viria uma nova linha, porque eu dei um Enter aqui, e o Enter também conta. Na hora que ele está lendo, ele leu o Enter. Só que o Enter é ignorado, né? A nova linha é ignorada. Tanto é que ó, tudo continua na mesma linha no meu vetor de 100 posições. Ó. Se ele tivesse lido também, né, o Enter, todo esse resto aqui viria na linha de baixo. Tem outras formas, além dessa daqui, de ler as coisas que o usuário digitou e só parar quando ele encontrar para pular uma linha. Né? Por exemplo, aqui nesse mesmo site, ó, ele mostra essa outra função, sem ser o scanf. Vamos copiar aqui e colar. Essa outra função chama fgetS. Seria peg, né, o get, uma string formatada. Então, eu tenho que passar aqui o meu vetor nome, o máximo, tamanho máximo 100, e aqui sempre passa esse stdin, que é a entrada padrão. Então, se eu rodar e escrever agora João da Silva, essa é a entrada padrão, é que eu estou escrevendo, e apertar um Enter, olha o que vai acontecer. Ele leu tudo até o Enter, então está aqui, João da Silva. Só que ele, inclusive, leu o Enter, então está aqui, ó, o Enter, que foi para a linha de baixo, ó, e o resto do meu vetor está todo aqui na linha de baixo. Por isso que, então, eu acredito que seja melhor, quem quiser, usar o scanf desse jeito aqui, porque ele desconsidera o Enter que foi dado. Um outro problema que os alunos costumam ter, eu posso fazer isso daqui, ó. Se eu quiser ler só um caractere, então vamos lá, nome 0, é um caractere, como é só um caractere, tem que colocar o E aqui. O que isso daqui faz? Então aqui, ó, digite uma letra. Aqui é uma dúvida que já é bom eu explicar também, digite uma letra. Até agora, o que a gente tinha trabalhado? A gente lia inteiros, a gente lia floats, raramente a gente fazia exercícios que liam letras. Como inteiros não usam o enter, né, não usa o pula-linha no meio do número inteiro, esse pula-linha era ignorado. No float é a mesma coisa, esse pula-linha era ignorado. Então, todos os nossos programas rodavam perfeitamente. Só que quando eu digito alguma coisa, né, o usuário digita alguma coisa e aperta Enter, o Enter também é algo que o usuário digitou. E é algo que também é capturado pelo nosso programa. Só que, de novo, como eu estava trabalhando com inteiros, o próprio programa procurava ali um número e ignorava o Enter. Agora, quando a gente trabalha com caracteres, ele não vai ignorar, porque o pula-linha é um caractere válido. Se eu fizer isso daqui, ó, eu estou lendo um caractere e guardando no nome 0. Lendo um caractere e guardando no nome 1. Eu vou, inclusive, até aqui pedir para ele digitar de novo uma letra e eu vou guardar no nome 1. E depois eu vou imprimir qualquer coisa aqui, nem precisa ser terminou. Só para vocês verem o que vai acontecer. Quando eu rodar esse programa, o que vocês esperam que aconteça? Imprima na tela, digite uma letra, eu digito qualquer letra e é guardado no nome 0. Depois imprimo para digitar, eu digito qualquer coisa e é guardado no nome 1. E depois imprimo terminou. É isso que a gente espera que aconteça. Vamos ver o que vai acontecer.
Vou digitar uma letra, A, e vou dar Enter. Olha o que aconteceu. Eu não digitei outra letra. Bugou? Não era isso que a gente imaginava que aconteceria, certo? Mas por que aconteceu isso daqui? Porque eu digitei A e digitei Enter. Eu digitei duas letras. E eu precisei dar Enter, né? Porque senão ele não ia nunca parar de esperar eu terminar de digitar. Só que aí, quando eu pedi para digitar uma segunda letra, o programa foi lá procurar no que eu já tinha digitado antes. E ele viu que tinha um caractere lá que eu tinha digitado antes que eu não tinha usado, que era esse Enter. Eu usei esse A, né? Mas esse daqui eu não usei. Então, ele pegou esse Enter como a segunda letra digitada. Por isso que ele nem pediu para eu digitar. E aí ele já imprimiu na tela, terminou. Então, agora no meu vetor, na posição 0 eu tenho A e na posição 1 eu tenho um pula-linha. E geralmente não é isso que vocês querem que aconteça, né? Isso é um bug. Então, o que eu tenho que fazer? Antes de pedir para o usuário digitar um caractere, eu tenho que deletar todo o lixo que já tem na memória. Tudo que o usuário digitou antes, que ficou guardado, que não foi utilizado. Se isso daqui fosse inteiro, não daria esse problema. Por quê? Porque ele verificaria que tinha um pula-linha, mas ele ia ignorar, porque não faz parte de um inteiro, e ia continuar lendo para frente. Então, por isso que ia funcionar se isso fosse inteiro, e por isso que não funcionou como é um caractere. Então, sempre antes de ler um caractere, vocês podem escrever o seguinte, fflush stdin. O que isso aqui significa? O fflush significa que eu vou descartar tudo que tiver no vetor que eu estou passando, que no caso é esse stdin. Stdin é a entrada padrão. É um vetor que guarda tudo que foi digitado, né? Por exemplo, ó, tudo que eu estou digitando aqui, ó, tudo isso daqui está no stdin. É a entrada do meu programa. Então, quando eu rodo esse fflush, essa função aqui, ele descarta tudo que estava lá. Então, eu descarto tudo e aí leio um caractere. E aí, quando eu for ler o próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou descartar tudo que foi lido. Esse primeiro nem precisava, né? Porque é a primeira vez que eu estou lendo alguma coisa. Mas esse segundo precisa. Eu descarto tudo que já foi lido. Ou seja, nesse daqui, eu digitei o A e o Enter. O A foi lido. O Enter ainda está lá esperando para ser lido. Quando eu rodo esse fflush, eu deleto esse Enter que estava esperando para ser lido. E aí o scanf vai ficar agora esperando eu digitar a segunda letra. Então, quando eu rodo aqui, ó, A, Enter. Então, agora ele pediu de novo, ó, B, Enter. E terminou. Então, antes de ler uma letra, eu deleto tudo, todo o lixo que tinha lá antes. Porque eu não quero aproveitar nada do que tinha. Eu quero ler uma nova. Então, se vocês tiverem esse bug em algum exercício que vocês forem fazer, que tenha que ler caracteres, agora vocês já sabem como corrigir. É com esse stdin aqui. Agora também vocês já sabem como ler mais de uma palavra com o scanf. Maravilha, né? Isso é mais curiosidade e talvez vocês precisem disso, mas fiquem tranquilos que eu não vou cobrar isso de vocês. Então vamos voltar aqui para o nosso exercício. Leia um texto e imprima o comprimento, sem usar strlen. Strlen ficaria fácil, né? Ele já me daria o comprimento. Então vamos lá. Só digite um nome. Vou usar o porcentagem S, nome. E agora, como que eu sei o tamanho do nome que o usuário digitou? Para saber, por exemplo, se o usuário digitar Maria, o tamanho é 5. Como que eu faço? Eu tenho que percorrer o meu vetor e encontrar o final do nome. E quando eu encontrar o final do nome, eu sei o tamanho dele. Então, vamos lá. Vou percorrer o vetor aqui. I igual a 0, I menor que 100, e mais. Ele percorre, então, no máximo 100 vezes. Se ele passar 100 vezes e não encontrar, esse vai ser o tamanho. Ah, vamos fazer o seguinte.
Vamos deixar o I aqui mesmo, aqui do lado de fora. Por quê? Porque quando ele sair do laço, o valor de I vai ser o valor do tamanho, né? Eu posso... Tem muitas formas de fazer isso daí. Vou fazer uma mais simples, né? Agora, mais simples ainda. Então tá, vou declarar aqui o I só existe dentro do meu laço. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar. Verificar se terminou o nome. Como que eu vou verificar? Eu vou ver se tem valor zero. Então, nome I for igual a zero, significa que acabou. Então, se essa letra, por exemplo, se eu não digitei nada e já apertei Enter, então a primeira letra que tiver guardada já é zero. Se eu digitei Maria e apertei Enter, então da primeira até a quinta letra não vai ser zero, vai ser Maria. Aí quando chegar na sexta letra, vai ser zero. Maravilha. Então, quando ele chegar no zero, quer dizer que eu sei quantos passaram, né? Por exemplo, se eu só digitar Enter, de cara, digitar Enter. Então, eu não digitei nada e dei Enter. Na posição zero, isso daqui vai ser verdadeiro. E aí, qual que é o tamanho da palavra? O tamanho da palavra é zero, eu não digitei nada. Então, o tamanho da palavra vai coincidir com o valor de I. Então, eu posso escrever aqui, ó, comprimento I. Então, o I é o comprimento. E se eu digitar uma letra e apertar Enter, o que vai acontecer? Bom, I começa em zero. A posição zero é uma letra. Beleza, vamos para 1. A posição 1 já indica que terminou. Então, ele vai entrar aqui no if e vai imprimir. Comprimento é 1. E está certo. Por quê? Porque eu só digitei uma letra. Ah, faltou uma coisinha aqui. Vamos rodar só para vocês verem. Se eu digitar A e der Enter. Opa, aqui era um porcentagem. Não. Ah, eu vou pular uma linha aqui também para ficar mais bonito. Tá, vamos lá. Se eu digitar A e der Enter. Olha o que aconteceu. Ele imprimiu um monte de vezes. Ele imprimiu um, que estava certo, só que aí ele não parou de imprimir, né? Por que ele não parou de imprimir? Porque esse laço roda 100 vezes. Então, depois que eu encontrei isso daqui, eu não quero que ele continue rodando. Então, tem várias formas de fazer isso daí. Por exemplo, eu imprimo e coloco comando break. Então, pronto, parou o laço aqui. Imprimi, parou o laço. Essa é uma forma. Então, se eu digitar A, comprimento é 1. Se eu digitar Maria, comprimento é 5. Então, funcionou. Outra forma seria o quê? Outro jeito, né? Outro jeito seria de colocar aqui na condição também. E aí, quando, por exemplo, qual que vai ser a condição aqui? Pause aí o vídeo e tentem imaginar qual é a condição correta, né? Não sei nem se é eu ou, para ele sair do laço. Pensaram aí, gente? Vamos ver. Ele tem que ficar rodando esse laço enquanto I for menor que 100, legal. E vai ser um E aqui, né? E enquanto o caractere não for zero. Porque quando o caractere for zero, quer dizer que não é mais para rodar o laço. Então, nome I tem que ser diferente de zero. Tá, vamos ver como que ficou agora aqui. Essa parte aqui de dentro, eu vou tirar, né? O if aqui. Não, peraí. Vamos dar uma olhada na condição. A primeira letra é A, maravilha. Nome 0 não é diferente de zero. Aí ele vai entrar aqui, ele vai chegar na segunda letra. Nome 1 quer dizer, o A era diferente. Agora o nome 1 é igual a zero. Opa, deu falso, ele sai. Ele sai com I valendo 1. E aí, nesse caso, o valor de I aqui fora
vai ser o comprimento. Só que agora o i tem que existir aqui fora. Int i. E aqui, beleza. Ó, então, poderia ser feito dessa forma. Enquanto o i for menor que 100 e o caractere não for zero, ele vai ficar rodando. Até que uma hora, ou o i vai ser igual a 100, ou o caractere vai ser igual a zero. E nessa hora, ele vai sair e vai imprimir o comprimento. Se ele sair, por causa dessa parte aqui da condição, vai dar tudo certo. E essa daqui, será que vai dar certo? Ó, quando o i valer 100, quer dizer que ele leu tudo e não achou o final. Então, realmente é tudo. Acho que vai dar certo. Vamos ver. A, comprimento 1. Funcionou. Se eu não digitar nada e apertar um Enter, aí ele não tem como não digitar nada, tem que digitar alguma coisa. Maria. Comprimento 5. Então, funcionou. Só que essa é uma forma bem esquisita, ó. Tem várias formas de resolver, ó. Essa é bem esquisita, ó. O i fica declarado, aqui tem um laço que não tem nada dentro, e o printf fica fora do laço. Eu acho melhor resolver dessa forma aqui. Mas fiquem sabendo que tem professores que são contrários a essa forma de resolver. Tem professores que proíbem os alunos de usar o break. Eu não proíbo, eu acho que é uma forma de resolver o exercício, uma forma válida, e o break está aí também para ser usado. Não tem problema se você sabe como usá-lo. Então está aqui como descobrir o tamanho da string. Então esse foi o nosso exercício 2, sem usar o strlen. Exercício 3. Leia um texto e deixe todas as letras em maiúsculo. Tá, para fazer isso daí, deixar todas as letras em maiúsculo, eu vou ter que voltar nos slides aqui para lembrar daquela tabelinha. Ó, essa tabelinha aqui que vai facilitar a vida de vocês. Como que eu deixo uma letra em maiúsculo? A letra tem um valor inteiro, ó, que eu posso fazer contas. Então, o 97 é o A minúsculo, o 65 é o A maiúsculo. Então, como que eu faço para transformar esse Azinho em um Azão? Eu vou ter que fazer uma conta aqui, né? Quanto que é essa conta aí? Ixi, já tô ruim de fazer conta de cabeça. 32, acho. Deve ser 32, né? Então, se eu subtrair 32 daqui, vai dar 65. Então, assim que eu faço para transformar, só que eu tenho que transformar letra por letra, de minúscula para maiúscula. Então, deixe todas as letras em maiúsculo. Eu quero que o vetor seja alterado. Não só imprima na tela em maiúsculo, eu quero que ele seja alterado. Depois a gente vai imprimir para ver se deu certo. Então, tá bom. Então, tá aqui, ó. Ele digitou um nome e tinha que digitar, né? Isso, leia o texto. E agora eu vou deixar todas as letras em maiúsculo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, eu vou até eu poderia reaproveitar aquilo lá que eu fiz aqui, ó, para descobrir o tamanho da minha string, mas eu acho que é até bom vocês nem usarem isso. É melhor vocês usarem essa função que está aqui nesse arquivo, que é o strlen. Então está aqui, ó. Tamanho é o strlen de nome. Agora eu já sei qual é o tamanho da minha string. E isso facilita a minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um for para percorrer letra por letra do meu vetor. E eu vou ter que verificar se essa letra está em minúsculo. Se tiver, eu tenho que transformar em maiúsculo. I tem que ser menor a quanto? Bom, agora eu já tenho o tamanho do nome. Ó. Então, o item tem que ser menor a tamanho. Lembrando que, por exemplo, Maria vai ter o tamanho 5. Isso quer dizer que I tem que ser menor que 5. Isso quer dizer que I vai valer 0, 1, 2, 3, 4. Então, vai dar tudo certo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que verificar se a letra é minúscula. Como que eu sei se a letra é minúscula? Lembra, lá do inteiro. Tem várias formas de eu verificar. Vamos voltar lá. Aqui. As letras minúsculas, ó, começa no 97 e termina no 122.
e as maiúsculas de 65 a 90. Então, se o valor for maior ou igual a 97, ó, porque 97 para cima ó, é tudo minúsculo. Para baixo, ó, de 90 para baixo é maiúsculo. Então, é assim que eu descubro se é minúscula. 97 para cima. Então, se né, a letra I for maior ou igual a 97, então, se for maior ou igual a 97, ou se for maior ou igual a Azinho, tanto faz. Só tem que lembrar que é meio esquisito, né? Mas o valor das minúsculas é maior ó, do que o valor das maiúsculas. Então, é meio esquisito pensar assim, mas é assim que foi feito. Isso quer dizer que essa letra aqui está em minúsculo e eu tenho que mudá-la. Então, nome I vai ser o quê? Vai ser nome I menos 32. Por que menos 32? Né? Porque o valor ó, menos 32 fica maiúsculo. E aí, depois que eu fizer tudo, né, passar letra por letra de todo o nome, eu imprimo na tela. O nome. Pronto. Então, aqui, Maria, ó, Maria maiúsculo. Funcionou. Então, essa daqui é a resposta. Poderia mudar aqui, né, para 97, também funcionaria. Ó. Se eu rodar aqui, Maria, funcionou. Poderia também testar o seguinte, mas e se eu já escrever em maiúsculo, será que vai funcionar? Vamos testar, ó. Escrever um pedaço, ó, Maria. Funcionou? Por que que funcionou? Porque o M e o A, eles não vão entrar nesse if aqui, as duas primeiras letras. Por quê? Porque não é maior que 97. Porque vai ser ó, 65, vai ser outra coisa. Aí as próximas letras vão ser, e aí eu vou modificar. Ó. Então, aquela letra menos 32 eu guardo lá. Então, essa foi a resposta do nosso exercício 3. E como o vídeo já está longo, eu vou deixar para o próximo vídeo resolver os exercícios 4 e 5. Então, até mais.